acho que é interessante do Fleabag, na primeira temporada, que é o que a gente vai começar falando, que pode parecer que é uma série com uma excessiva representação sexual, mas essa representação, ela faz total sentido dentro da proposta da série, né? Porque a ideia da série, né, que é uma série criada pela Phoebe Waller-Bridge, é uma inglesa, ela é a roteirista, criadora e protagonista da série. O sexo na série, essa representação excessiva, até chegar ao sexo, né, a construção, o encontro dos personagens, o flerte, enfim, todo esse processo, ele faz parte de uma culpa. A personagem está tentando se anestesiar ao máximo, trazendo para a vida dela um forte número de caos, um excessivo número de caos por ter relações que não são significativas, são com pessoas muito esquisitas. Mas o que estrutura esse caos todo é que, na verdade, o universo que se passa Fleabag, que é o nosso cotidiano, é muito atual, é uma série que ela tem uma juventude, mas ela não se engessa nela mesma. Então, todo mundo tem algum problema, todo mundo, na verdade, é um pouco louco, um pouco perturbado, um pouco defeituoso de alguma forma. E esses defeitos, eles são sempre muito evidenciados pela série. A protagonista, que a gente, na verdade, não tem um nome da protagonista. O nome dela é Fleabag, mas isso não é dito o tempo todo, isso não é mencionado. A personagem, ela tem uma relação conturbada com vários homens, e em um específico é um cara que ele tem os dentes da frente muito grandes. E chega a ser até engraçado, né? Eles transformam essa característica do personagem numa tirada cômica, porque ele fica com um visual muito excêntrico e que causa um estranhamento. Mas, na verdade, esse tipo de característica, mais na frente nos episódios, vai se desenrolar como é que você lida com o que se apresenta para você. Ela tenta disfarçar, as pessoas ao redor tentam fingir que aquilo não chama a atenção delas, enquanto o personagem, apesar dele ser super easygoing, ele vai no final chamar a atenção da protagonista, falando: olha, eu passei anos com esses dois dentes e eu sei quando as pessoas estão mentindo para mim. E essa atenção que ele chama, na verdade, é uma das coisas que vai ser muito discutida na primeira temporada. A gente fala muito sobre a fuga da personagem. O que se passa na vida da personagem, inicialmente, a gente não entende. A gente sabe que a mãe dela morreu recentemente, ela tem uma perda da mãe, e tem uma grande amiga, uma melhor amiga, que também morreu numa espécie de acidente provocado. Ela queria dar um susto numa pessoa, acabou indo longe demais, morreu, e enfim. A gente não tem muitas informações, só sabemos que a personagem não está lidando bem com essas duas perdas, ela não está lidando mais com absolutamente nada, ela tem um café que está à beira da falência, e tudo isso leva ela a ter infinitas ações descompensadas. Ela tem um péssimo relacionamento na família, a família também tem um péssimo relacionamento com ela. Na série você não tem personagens que você consiga dizer: esse é o mocinho, aquele é o vilão. Apesar da madrasta dela, interpretada pela Olivia Colman, ser extremamente detestável, em algum nível todos os personagens fazem coisas detestáveis. É sempre muito incisivo esse detalhe, essa intenção da série. Além das falhas, a falha ser um tema muito presente, ela não se apresenta só na questão física. Pode ser uma falha de caráter, de conduta, a própria relação dela com o pai, você vê que o pai falha muito com ela, e mesmo ela não sendo uma pessoa super fácil dele lidar e ele não entendê-la completamente, existe
erros das duas partes, então sempre tem um desencontro, uma ruptura, uma fratura das pessoas, e essa fratura está constantemente sendo exposta, o que ela evita. Toda vez que a personagem se lembra da amiga de alguma forma, ela encontra uma saída para fugir daquela memória, ou aquela memória quase sempre é uma memória incômoda, principalmente quando ela pensa que a amiga estava chorando aos prantos, abalada no final da situação. Enfim, ela sempre tenta encontrar uma saída dessa memória. E nesse caso, ela geralmente escolhe a autossabotagem. Nesse processo de autossabotagem, a personagem tá à beira da falência, enfim, a vida dela não tá conseguindo fluir. Ela tem uma relação muito pouco evoluída de afeto com a irmã, apesar de ser a pessoa que, depois da melhor amiga, seria a mais próxima dela. E tudo isso atormenta a personagem. E uma das características, narrativamente, que ela usa sempre para apresentar uma justificativa ou um desafio para a audiência julgar a personagem, ou um anexo, né, uma informação que não tinha sido dada, ela quebra a quarta parede. Essa quebra de quarta parede, ela é excessiva, ela é muito frequente, ela chega a ser incômoda, e eu acho que incômoda é uma evolução da série. É uma série que você começa a assistir e vai vendo muito o lado cômico, tem muita coisa cômica, ela é realmente engraçada, só que é uma graça que ela tá muito também ancorada no riso da desgraça, sabe? Ela é tão ferrada na vida dela que chega a ser engraçado. Todos os personagens passam por situações tão ferradas que você ri. Mas é também, aos poucos, sendo levado para uma seriedade maior. O último episódio ele tem uma densidade, ele tem um pesar muito grande, e é difícil até você assistir sem conseguir ficar estarrecido com até que ponto a pressão pode levar uma pessoa, ou até que ponto a pessoa consegue deturpar o que ela imagina que é a vida dela, ou as consequências que as ações dela têm, tanto para o positivo quanto para o negativo, e isso também acabar criando uma pressão. Nisso tudo, a série ela forma uma unidade, né? A unidade narrativa criada para a primeira temporada são os flashbacks, principalmente os flashbacks da melhor amiga, que vão pontuando o crescente dessa acidez e o crescente para a densidade, reduzindo a comédia aos poucos, a coisa se tornando realmente mais dramática. Esse formato, né, ela acabou sendo muito comparada com a Miranda, também homônima da série, e a Lena Dunham, do Girls, a série da HBO. Só que todo mundo, quando lembra do Fleabag, que a primeira temporada foi lançada em 2016, lembra o quão mais sombrio esse show se transforma, né? Do começo, são 6 episódios a primeira temporada, e até o 6º episódio, a situação da personagem se torna insustentável. Um grande acerto da série, com certeza, está no elenco. A Phoebe Waller, ela é com certeza uma grande atriz, mas tanto a Olivia Colman, que faz a madrasta, você fica imensamente furioso com ela, e todas as assertividades bizarras, o humor britânico, né, é super... as coisas ficam num entendimento anterior, né, tudo dito num subtexto, tudo dito na entrelinha, e sempre com uma acidez, uma coisa felina até, muito forte. O Brett Gelman, ele faz o cunhado, que também é detestável, assim, eles conseguiram
inclusive fazer uma caracterização que tornasse ele ainda mais esquisito e acentuar esse ponto dele. O Bill Paterson, ele é o pai, você adora odiar, porque ele é fofo, ele é simpático, mas é uma simpatia de indiferença, muitas vezes, né? Então, ele deixa a desejar essa filha demais. E a Sian Clifford, que faz a irmã, que é uma empresária workaholic, bem uptight, mesmo sendo super rígida e robótica, você vê que ela tem um carinho, um afeto pela irmã que é muito legal, e a atriz consegue expor bem essa dualidade da personagem, né? Que é uma personagem muito afetuosa, mas ao mesmo tempo que gosta de manter uma certa distância física, sobretudo. Enfim, Fleabag, a primeira temporada, pode parecer que é uma série sexual, mas, na verdade, o tema é muito ao redor de culpa e aceitação. Tem um momento chave muito importante que a personagem fala sobre o quão o sexo para ela, na verdade, era uma forma dela se sentir bem, de ela ter alguém dizendo que deseja ela de alguma forma. Isso vai ser muito melhor construído e desenvolvido na segunda temporada, quando os personagens vão tomar contornos mais nítidos e um amadurecimento vai ser bastante decisivo na série. Bom, Fleabag, segunda temporada. Isso é uma história de amor. É assim que abre a segunda temporada dessa série britânica. Foi um hiato bem grande, né, de 2016 a 2019. O interessante dela abrir com essa fala, isso é uma história de amor, é que a cena na qual ela se passa, essa frase, já diz o que está por vir da temporada. Que toda a personagem, que a trajetória da personagem vai ser dolorosa. A dor é um amigo íntimo, né, de toda a primeira temporada. Ela tem um relacionamento com a dor bastante difícil. Ela tenta criar espaços seguros onde essa dor não consegue encontrá-la, né? Eu acho que isso também está muito presente na quarta parede. Na segunda temporada, a gente vai ter algumas novas informações sobre esse uso da quarta parede, que na primeira temporada esse uso me parecia um tanto excessivo, despropositado muitas vezes, um uso cômico, um uso quase anedótico, assim, que não fazia muito sentido. Mas na segunda temporada, esse abuso da ferramenta da quarta parede, ele vai ter um sentido essencial. Ele vai se mostrar um elemento com poder de entendimento. Assim. Vai ser possível entender o porquê que esse uso é tão recorrente. Primeiro ponto que é muito importante na segunda temporada é que existe um amadurecimento nítido da personagem. É óbvio que a primeira situação que ela se encontra é uma situação bizarra, mas desse primeiro episódio já é necessário dizer que é um dos episódios mais brilhantes da série. Com certeza o melhor da segunda temporada, mas da série como um todo ele também se destaca. Ele se passa num único cenário, os principais personagens, né, a família dela estão todos reunidos nesse lugar. Todo o roteiro é primoroso. Primoroso porque carrega tudo que já tinha na primeira temporada, a acidez, as relações rompidas e um ritmo que na montagem deixa muito, 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 muito evidente essas rixas, essas cisões, as fraturas, as dores internas de cada um. Acaba que a própria montagem, né, a forma que eles cortam, aonde eles cortam, de quem para quem eles cortam, funciona como a faca, né, que vai destrinchando a cena e mostrando os cortes dos próprios personagens, né, os cortes internos deles. O amadurecimento que eu me refiro é que a personagem ela sai
de um modo operante, né, destrutivo. Ela para de ser a personagem que está tentando silenciar as dores dela, a insegurança dela, a culpa dela através do sexo. Ela não quer mais isso para a vida dela e, surpreendentemente, como o final da segunda temporada deixa o espaço para ser realmente um fato, acontece da cafeteria dela finalmente começar a dar certo. Então ela não tem muito o que reclamar. Mas, enfim, o primeiro episódio é a fagulha de todo um processo que vai se deflagrar. Phoebe Waller queria dizer sobre essa personagem. Ela precisa superar, ela precisa lidar finalmente com a dor. E essa forma tem que ser, só tem uma saída para ela conseguir se ver livre, finalmente, que é lidar com as coisas de frente. E nisso tudo acontece o encontro dela com o padre. O pai dela finalmente vai formalmente casar com a madrasta e eles contratam um padre. Esse padre acaba sendo uma pessoa interessante, considerado um cara muito bonito, sensual, descolado, como eles se referem algumas vezes a ele. Ele não corresponde em nenhum momento ao estereótipo de padre. A única coisa que ele tem bem fixa na cabeça dele é de que ele acredita sim muito na religião, é um padre católico. E ela se apaixona pelo padre. E a maioria dos episódios eles vêm tentando delinear que não se trata mais daquela personagem da primeira temporada querendo apenas o sexo. Apesar dela sim estar atraída sexualmente por ele, o sexo ele é um momento. O que ela queria dele era, na verdade, amor. Ela queria finalmente uma relação saudável e ela encontra o que para ela parecia o cara perfeito, com esse pequeno defeito de que ele, na verdade, é casado com Jesus Cristo. Então, existe essa grande dificuldade para a relação de fato acontecer. Contudo, o padre ele começa a ter um desempenho muito importante para essa transformação dela. Em um determinado momento, o padre, o personagem, ele percebe que toda vez que ela se vira para o público e quebra a quarta parede, ele percebe que ela está fazendo alguma coisa. Não é como os outros personagens que agem como se ela não tivesse virado o rosto, ou ele fala que tem alguma coisa estranha, ela fez alguma coisa e para ele é uma sensação de como se ela tivesse deixado ele sozinho e ido para um outro lugar. E aí é que se apresenta a verdadeira função da quarta parede. Pela primeira vez, você tem um vislumbre de o que essa quarta parede tanto faz. É uma conexão realmente dela com o público, mas por que essa conexão? O motivo dessa conexão, ele vai se dando aos poucos na série, né? Não é uma coisa abrupta, é bem construído pelo roteiro. Num determinado momento, ela tá com uma psicóloga e essa psicóloga pergunta pra ela, tá, quem é você? Por que você veio aqui? Ela fala, não tem problema, eu nem sei por que eu tô aqui. E ela faz isso de continuar quebrando a quarta parede. E aí tem um momento que a psicóloga vira e pergunta, você tem amigos? E ela vira pra quarta parede com um sorriso assim de comunhão. Os amigos dela são os espectadores, os amigos dela são as pessoas que estão distantes dela, são as pessoas que não podem alcançá-la, são as pessoas com quem ela não vai ter conflitos. E é aí que se mostra a verdadeira fragilidade da personagem. Ela não consegue lidar com as pessoas, o que era nítido, mas além de tudo, ela se jogou completamente no mundo externo. Toda vez que ela precisa enfrentar alguma coisa, ela se dá os segundos da quebra da quarta parede para, como quem pega fôlego, para continuar lidando e recorrentemente escapando. E esse ciclo vicioso romper com esse ciclo vicioso é a intenção da segunda temporada. Enfim,
O tema bíblico está muito presente, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais que tem nessa segunda temporada é a trilha. É um canto gregoriano pontual, mas que ele está presente em todos os episódios e cria essa sensação de unidade, essa sensação de que ela, enquanto roteirista, estava ali construindo tudo para o mundo dela convergir. Existia uma anedota bíblica para ser contada. A personagem tem um momento que chega a ler a Bíblia, discute as incoerências da Bíblia, que são às vezes as incoerências de qualquer outro roteiro, e o padre vira para ela: é importante que se saiba que isso é só uma história. Eu não estou necessariamente acreditando na história, mas eu estou tentando acreditar no que ela está tentando dizer, uma simbologia, um significado, uma palavra de conforto. E ela começa a se questionar muito sobre isso. Você vê que existe uma introspecção da personagem que a gente não alcança, porque essa introspecção, ela não está na quebra da quarta parede, ela não está nas piadas, ela não está no sexo, pelo sexo casual. Ela tá nos pequenos sinais que a personagem dá de aflição, de desconexão com o mundo, de uma forma geral. Ela não consegue se conectar com pessoas da família dela. Então o mundo exterior para ela é ainda mais distante ainda. Existe uma cena quando ela finalmente alcança o objetivo dela, que é estar com um padre numa relação. Diferente de todas as outras cenas de sexo que a gente vê na série, quando ela finalmente está com o padre, ela afasta a câmera. Esse afastamento ele é muito significativo para a série, porque é a primeira vez que a personagem ela quer estar no presente sem a presença do espectador. Ela quer estar nesse momento único e lidar com esse momento da forma que ele é. Sem nenhuma piada, sem um escapismo, sem a nossa intrusão naquela situação. Faz revelar que a personagem teve, de fato, um insight. Ela percebeu algo que estava errado nela, algo que ela estava cometendo e que não estava nítido o porquê. Mas ainda é um momento que se trata de uma espécie de intuição. Parece que é um movimento que ela faz, mas ainda não está definitivo o porquê. Por onde o personagem foi, o trilho que ele seguiu para chegar a essa conclusão. É um momento mais instintivo, impulsivo da personagem e vai culminar na cena final, que é a cena do ponto de ônibus. Com toda a evolução que se tem falado nesse vídeo sobre o amadurecimento da personagem, a relação dela com a família, com a morte da amiga, com a morte da mãe, todas essas perdas, é claro, ela ainda é ela não se despersonifica, ela não perde a personalidade dela, ela ainda é uma pessoa ácida, ela continua roubando as estátuas da madrasta, ela continua sendo uma pessoa ousada, ácida, mas ela também conseguiu superar, ela conseguiu transformar a memória da amiga numa memória positiva, uma memória que não está carregada de culpa e para ela existe uma espécie de momento que ela vai, a partir do final dessa temporada, ela vai começar a lidar com isso mais seriamente. Independente dela ter ainda dificuldades, seja com a família ou com a memória da melhor amiga, ela vai se dar a oportunidade de lidar com os problemas dela de frente. Ela não vai mais fugir deles, como ela vinha fazendo. Todos os problemas meio que perseguiam ela, caçavam ela, encontravam ela em algum momento, dos momentos qualquer que fossem. E ela, a partir de agora, vai ter como lidar com eles sem fugir. Ela toma uma coragem e ela decide move on.
ela vai seguir em frente.